Estamos já numa fase adiantada relacionada com a questão do login. Isto é, quando um usuário entra na nossa página, o sistema vai ter que verificar se ele está logado ou não. O melhor, se existe alguém logado ou não. E no caso de não existir, vai ter que apresentar este quadro. E depois tem que fazer toda a lógica do login. E nós fizemos até agora toda a lógica do login. O que acontece é isto. Neste caso, quando entramos no main, que é a porta de entrada da nossa aplicação, nós temos aqui no index logo uma apresentação da view que tem o formulário de login. Ora, esta não é, obviamente, a regra de negócio, nem a filosofia que deve estar por trás de um desenvolvimento de uma aplicação destas. Porquê? Porque sempre que eu entrar dentro deste endereço, vai-me sempre apresentar o quadro de login, quer eu esteja logado ou não. Então, aqui o que é que vamos ter que inserir? Uma lógica de programação que vai perguntar, ok, existe algum utilizador na sessão? Então, se existe, vai para um sítio, que é, por exemplo, a homepage da nossa aplicação. Caso não exista, aí sim apresenta o formulário de login. E, obviamente, que depois vamos ter que ter em atenção de que temos que ter o login a ser completo e um logout para fechar a sessão. Ora, nesta circunstância que nós temos aqui, que eu vou colocar já aqui com os meus famosos separadores, que eu gosto por uma questão de leitura, ok? Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui por baixo, opa, aqui mais em cima, assim. O que vai acontecer então aqui é o seguinte, na porta de entrada nós vamos ter que ter uma regra de negócio semelhante a esta. Usuário logado? Não? Então, mostra quadro login. Sim. Então, mostra página interior, vamos lhe chamar assim. Isto é, mostra a página depois do cliente estar logado. Então nós temos que fazer esta lógica que aqui está. Eu vou-vos mostrar a forma como eu habitualmente faço. E depois vou-vos mostrar uma forma mais consistente com esta framework do CodeIgniter. A forma como habitualmente eu faço é criar um helper. Dentro do helper coloco uma função que analisa qual é a existência ou não de um utilizador na sessão e retorna verdadeiro ou falso. E depois o helper é utilizado em todos os controladores, neste caso através do base controller, e sempre que eu quero verificar essa circunstância no início de cada método, eu posso fazê-lo usando essa função. Eu vou-vos mostrar como é que eu faço isso. Então eu vou aqui ao app, vamos à parte dos helpers, e vamos criar aqui um fecheiro chamado, por exemplo, app, neste caso, underscore helper.php. Então aqui trata-se de um fecheiro de PHP absolutamente puro e duro, nada de extraordinário, function. Vamos colocar aqui teste. Vamos fazer aqui um echo, ok? Simplesmente para verificar se está a funcionar ou não. Ora, para que este helper seja carregado, eu vou ter que o carregar aqui no meu base controller, ok? Então aqui no meu base controller, eu vou colocar aqui, para além do form, que eu já tinha colocado, o app helper. Eu não sei exatamente se é assim, mas vamos já verificar isso. Então eu tenho aqui o meu app helper, e se eu agora comentar este código que aqui está e quiser apenas executar o teste, esta função que aqui está é uma função que faz parte do meu helper. Okay? Então o helper está a ser criado, ou melhor, está a ser carregado dentro do base controller, porque depois todos os meus controladores são uma extensão do base controller. Vamos verificar aqui se temos aqui algum problema. Cá está, temos aqui o OK, significa que o nosso helper está a funcionar corretamente. Então vamos chamar aqui o app helper, app de aplicação, e vamos fazer aqui o seguinte, function check session, por exemplo. Verifica a sessão. Ora, eu aqui quero verificar se na sessão existe ou não um usuário logado. Então eu vou fazer o seguinte, return session has user. Okay? Então vai devolver uma variável, um resultado booleano, no caso de existir ou não um user na sessão. Então eu vou aqui colocar já os famosos separadores. Okay? Não quero isto que aqui está. E agora eu vou perguntar aqui o seguinte. If check session. Okay? Então eu posso perguntar se não existe ninguém na sessão, o que é que eu faço? Um echo
do view do login. Vamos fazer isto depois ainda de uma outra forma. Caso contrário, vai aqui fazer um die logado. Ok? Bom, então neste caso concreto, se eu não estiver logado, ele vai-me apresentar o quadro de login. E reparem que eu agora, se refrescar aqui, ele vai-me apresentar o quadro de login. Certo? Vamos fazer isto de uma forma ainda diferente. Uma vez que eu tenho aqui um login submit, habitualmente eu também faço isto. Login. Vou colocar aqui isto por baixo e vou fazer um public function login underscore frm. Bom, porquê que eu vou precisar disto? Principalmente por causa da validação dos erros do lado do servidor. O que é que isto vai permitir fazer? Eu vou apresentar o meu formulário de login aqui. Okay? Então vou puxá-lo para aqui. Certo? Vamos aqui refrescar, formatar. Ok? Então, se eu não estiver logado, ou se um utilizador não estiver logado, não existir ninguém na sessão, eu faço um redirect. E aqui, to, e posso ir para aqui para o quadro login. Neste caso, vamos fazer aqui um public function login frm. Não, fazemos aqui um login frm. Portanto, se eu tiver assim main barra login underscore frm, eu posso executar, isto é, redirecionar para este passo que aqui está. Posso fazer ainda de uma outra forma. Neste caso, eu não tenho aqui nenhuma rota para o main login frm. Vamos aqui refrescar a nossa lista de rotas. Vou colocá-la aqui, routes, get, e agora vamos ter aqui o main login frm e o controlador vai ser o main com o método login underscore frm. Okay? À partida também vai funcionar assim desta forma. Vamos verificar, eu vou aqui refrescar. Bom, aqui o sistema está-me a dizer não dá para funcionar desta forma e vamos ver porquê. Tem a ver com o facto de nós estarmos a fazer um redirecionamento, ok? Redirect to main. Ele vai aqui para o login frm e eventualmente a minha rota pode estar aqui com algum problema. Mas vamos verificar aqui, fazer aqui um die teste. Ok? Aqui novamente regressar ao nosso browser. Vamos refrescar aqui. Não está a chegar lá. Então vamos verificar aqui nas nossas rotas. Então nós temos aqui nas rotas um get login frm e vai para main login frm. Certo? Vamos confirmar que está correto. Então temos aqui public login frm, die testes. Se eu tentar ir diretamente para aquele endereço, isto é, com o index.php e colocar aqui o main frm, vamos aqui verificar que ele vai lá parar. Então, o redirect to é que não está a funcionar corretamente. Bom, o que está a falhar aqui, obviamente, falta-me aqui um return. Isto é, ele vai devolver então um redirecionamento, certo? Então, agora neste caso, quando eu tento entrar aqui no public, ele vai automaticamente redirecionar para aqui. É uma forma de nós fazermos isto. Podemos testar também fazendo desta forma. This function, ou melhor, this login frm. Aqui nós podemos colocar como privado, se quisermos. Private. Neste caso, este método não é acessível através das rotas. E aqui, em vez do echo, à partida iremos ter necessidade de ter aqui um return view. Mas eu penso que o echo vai funcionar melhor. Vamos aqui refrescar novamente. Reparem, ele diz-me aqui há um erro. Neste caso, obviamente, porque eu não coloquei aqui um ponto e vírgula. Se eu agora refrescar, ele diz que não foi possível encontrar o método login frm. Bom, vamos então aqui verificar o seguinte. Nós temos aqui private function login frm. Ele deveria saltar para aqui. Ele diz que não consegue encontrar. Na prática, o que está aqui a acontecer, basicamente, é que ele está a fazer aqui um return. Neste caso, o this login frm funciona corretamente. Aqui no return é que vai ter que ter, de facto, um echo. E se eu agora refrescar aqui, reparem como rapidamente eu tenho aqui o sistema a funcionar. Se eu colocar aqui um index
e depois login FRM, não vai obviamente existir por uma razão simples. Não foi possível encontrar este método controlador porque ele é privado. E portanto não há qualquer problema em ser executado desta forma. Isto é, em vez de fazer um novo request, o sistema basicamente vai dizer, ok, se não estiver ninguém logado, vai para o formulário de login. E ele vai apresentar aqui o formulário de login. Ok? Nós iremos ainda ter a oportunidade de verificar se isto depois vai funcionar quando tivermos aqui um mecanismo de validação que está aqui indicado para ser efetuado. Então, esta regra aqui vai permitir fazer a criação da sessão. Ok? Já não vamos precisar, por agora, desta rota, porque ela não vai ter necessidade de existir. Temos aqui o login submit. E o que vai acontecer agora é o seguinte, nós vamos criar aqui a parte do login efetivo, isto é, colocar na sessão os dados do utilizador. Então, se ele indica que a sessão foi efetuada com sucesso, então vamos ter aqui um conjunto de mecanismos que nos vão permitir fazer o quê? Neste caso, vão permitir fazer a parte de Create User Session. Okay? A validação do formulário vai ficar ainda cá para cima. Okay? Vai ficar aqui. E vamos fazer aqui o Create User Session aqui em baixo. Então, para criar a sessão do utilizador, nós vamos necessitar dos dados desse utilizador. Então, nós vamos ter que chegar aqui ao Verify Login, okay? Que é aqui no Model User. Nós temos aqui o Verify Login. Vamos colocar aqui os famosos separadores, que vocês já conhecem, já sabem que eu gosto de utilizar este tipo de elemento visual para compreender melhor o meu código. E agora, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ele faz a verificação de login e retorna a contabilidade de resultados, se for igual a 0, vai retornar falso, caso contrário, ele vai verificar se a password corresponde e retorna um valor sempre booleano. Eu vou necessitar aqui de um outro método, public function, getUsername data. Nesta circunstância aqui eu vou ter necessidade de ir buscar os dados do usuário. Mas para isso eu vou ter que alterar aqui qualquer coisa neste Verify Password. Porquê? Porque eu vou precisar deste ID para ir buscar os dados do utilizador. Então eu vou colocar aqui ID User. Ok. E aqui no Return nós vamos ter que fazer uma coisa diferente. Então vamos aqui pensar muito bem. O que eu vou ter que fazer é verificar se existiram resultados, caso contrário retorna falso. No caso de não existirem resultados, retorna falso. Se existirem resultados, ele ainda assim vai ter que verificar se a password corresponde àquilo que é expectável. Mas neste caso, se ele identificar que a password corresponde, ele vai ter que devolver que é verdadeiro, mas vai devolver o ID. Então, uma das formas que nós podemos fazer aqui é retornar um array. Então, return results. Neste caso, ele vai perguntar o seguinte: if count the results igual a 0, o que ele vai devolver é um array, return, vamos colocar aqui um array, e aqui um status, ok? Pode ser um status igual a false, neste caso desta forma, e obviamente vai ter um ID user igual a null. Poderíamos esquecê-lo, mas é uma questão de manter a coerência. Agora, a seguir, ele vai verificar o seguinte: se o password verify for verdadeiro, if password verify, password, etc, etc, então o que é que vai acontecer? Aqui, ele vai ter que devolver verdadeiro ou falso, certo? Então, aqui ele vai ter que verificar se é verdadeiro. Neste caso, ele verifica se é verdadeiro, então vai fazer aqui um return. Vai devolver o mesmo tipo de resultado. Okay? No status, ele passa a ser igual a true. Porquê? Porque a verificação da password correspondeu. E no ID user, o que é que ele vai buscar? O results de 0. ID. Okay? Que é este ID que ali está. Como ele veio em formato de objeto, okay, ele vai devolver o ID do utilizador. Então, vamos remover isto que aqui está. Okay. E aqui, caso contrário, else,
nós podemos até fazer isto de uma forma diferente. Podemos perguntar pela negativa, se a verificação da password não resultar, ele vai devolver aquele resultado daquela forma. Caso contrário, vai devolver o resultado final, aquele que é esperado. Então, reparem, eu tenho o seguinte, ele aqui verifica, se não houve dados de utilizador encontrados, então ele retorna status false e ID user null. Se ele verificou que, ainda assim, no caso de existirem resultados, a verificação da password resultou em falso, então ele vai dar status false, ID user null. Caso contrário, ele vai retornar que houve um login com sucesso e o ID do user que fez o login com sucesso é este que aqui está. Então vamos aqui apanhar isto e depois já vamos terminar o vídeo e dar continuidade no próximo. O que vai acontecer agora é o seguinte, eu aqui já tenho um resultado que é devolvido, ok? Neste caso, ele vai ser devolvido aqui para o main e eu agora já não vou poder verificar isto desta forma. Se for falso, ok? Eu vou ter que verificar da seguinte forma. Vamos guardar aqui results é igual a users password login desta forma, certo? Portanto, ele vai fazer aqui um check if login is ok. E agora eu posso perguntar if results de status. Neste caso, se eu perguntar se é falso, então echo not ok. Certo? Aqui vamos ter um else, echo, ok, vamos colocar aqui uma quebra de linha apenas para ver o resultado, e depois vamos ter aqui um echo do results de ID user. Vamos aqui fechar tudo isto. Bem, o que é que vai acontecer aqui nesta lógica? Ele vai primeiro guardar nos results o resultado da execução deste método. Este método vai devolver um array que vai conter aqui, então, um status e um ID user. E consoante o resultado que for devolvido, ele vai verificar se o status é falso. Se for falso, ele diz que, ok, não houve um login correto. Caso contrário, sim, houve um login ok e ainda assim na linha seguinte ele vai apresentar o ID do user. Então vamos aqui verificar se temos o sistema a funcionar corretamente. Vamos aqui ao public. Okay? Temos aqui um login, vamos colocar aqui o João e vamos colocar BBB, que não é a password dele. Então vou fazer aqui um login e ele diz not ok. Então vamos colocar aqui o AAA. Vamos fazer um login, ele já dá ok e dá-me o ID do user. Se eu voltar aqui atrás e colocar a Ana, vamos colocar o Carlos, vamos colocar CCC, faço um login, ele vai me dizer que o ID do user é o 3. Então o que é que nós vamos ter que fazer agora para criarmos a sessão corretamente? E vamos fazê-lo já no próximo vídeo desta série. Vamos buscar primeiro a informação do user, as informações todas que forem existentes lá, neste caso o nome do usuário, porque ele está encriptado, e também o seu perfil, que depois iremos explorar mais à frente, e vamos colocá-los na sessão e a partir desse momento já vamos ter que mexer aqui nestas lógicas também para evitar então que o quadro de login seja apresentado no caso de o usuário já estar logado.